capítulo 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 3. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: amém? Amém. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. E o vale estava entre eles. Lembre-se disso. Um vale entre eles. Qual é o seu vale? Qual é o seu vale? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era de 5 eixos de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Ainda tinha o escudeiro que ia diante do Golias. E parou e clamou às campanhas de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e a todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Soberano Deus e eterno Pai, Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, de todo louvor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, aqui na terra como no céu, meu Pai. Tu és tremendo e maravilhoso, Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui diante da Tua face, da Tua presença, Senhor, da Tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esse dia maravilhoso, por esse momento, por esta hora. Estamos aqui reunidos no Teu nome, que a Tua palavra nos diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está presente. Cremos pelos olhos espirituais, pela fé, que o Senhor está aqui presente, Pai, porque cremos nesta palavra que é santa e verdadeira, para a glória e o louvor do Teu nome. Abre o nosso entendimento, Pai. Abre nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, Pai, para entender e compreender qual é a profundidade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui temos 1 Samuel 17 nos dizendo que a guerra entre israelitas e os filisteus. Qual é a tua guerra? Qual é a tua guerra nos dias de hoje? O que é que você está enfrentando nos dias de hoje? Tanto, querido, na área espiritual, como na área financeira, como na área da saúde. Qual é a tua dificuldade nesta terra? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu Golias? Qual é a tua guerra? Aí você diz: mas pastor, são várias lutas que eu estou enfrentando, são vários problemas que eu estou enfrentando. Mas justamente é isso. Porque às vezes nós temos o hábito e o costume de sempre olhar para o sistema, sempre olhar para o problema, ver só problemas, de um lado para o outro, só problemas. Aqui também israelitas tinham um grande problema, e estava de frente do problema. Diz que de um lado do monte estava os filisteus, e do outro monte estava quem estavam os israelitas. E no meio deles um vale. No meio deles um vale. Era luta, guerra, um confronto.
Por isso, todos os nossos dias aqui na terra, nós temos esta luta, mas nós temos que vencer todas elas todos os dias. Temos que vencer, querido, todas elas, todos os dias. Você não pode perder uma batalha. Jesus não perdeu nenhuma batalha, nada. Por isso, aqui o texto nos diz que este guerreiro escolheu e disse e avisou aos israelitas que desafiam as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quantas vezes você já ouviu palavras que você treme na base? Quantas palavras você já ouviu e desistiu por causa da palavra? Desistiu até mesmo do seu sonho, desistiu daquilo que você estava já planejando, mas por causa de uma palavra você temeu muito e até desistiu de conquistar aquilo que você queria. Mas nós não devemos desistir, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos o testemunho da palavra de Deus, nós temos ouvido a palavra de Deus, porque a Bíblia diz a mim e a você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ela que nos garante essa vitória, é ela que nos dá essa vitória. E aí, querido, a Bíblia nos diz, informa que esse guerreiro estava já 40 dias afrontando o Israel, os israelitas, o exército de Israel, e não achava um homem para lutar com este homem. E às vezes acontece comigo e com você também, porque às vezes nós temos a luta diária todos os dias, e às vezes nós queremos culpar alguém. É verdade. Não, mas foi por causa de fulano que aconteceu isso. E o filisteu queria achar um para lutar. O 17:12 diz: e Davi era filho de um homem afrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens, e foram os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. Esses 3 estavam com Saul, homens de guerra, guerreiros, sabiam lutar na guerra, mas Davi não. Davi cuidava de ovelhas. Mas diz o texto que Davi adorava a Deus, Davi buscava a Deus, Davi sempre estava na presença de Deus, buscando a Deus, mesmo cuidando de ovelhas, mas adorava a Deus. Toda vez, querido, quando nós olhamos para o céu, temos a certeza que Deus existe. Aleluia. Quando olhamos para as plantas, Deus existe. Quando olhamos para as nuvens, para as águas, Aleluia. quando olhamos para dentro de nós mesmos, somos imagem e semelhança de Deus. Sabemos que Deus, Ele existe. Amém, Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, esses 3 homens estavam no exército de Saul, estavam na guerra. O 14 diz: e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegando-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias, afrontando. Eu não sei quantos dias você tem esta afronta. Se é 40 dias, se é 6 meses, tem 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Essa afronta que não passa, essa afronta que não acaba, essa luta, essa guerra que nunca acaba. Mas observamos o texto que já, como diz aqui, 40 dias. O 17 diz: e disse Jessé a Davi, a seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, corre e leva arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000,
e visitarás teus irmãos, a ver se vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu com Jessé e ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Nós temos que fazer as coisas como Deus ordena. Amém, Senhor. Sempre, queridos, temos que fazer as coisas como Deus ordena. Aleluia. Nós temos que sempre ouvir a voz de Deus, como devemos fazer as coisas de Deus aqui na terra, para Ele. Observe que Jessé chama o seu filho e ordena, e Davi faz conforme ele é ordenado. Observamos no Velho Testamento que todas as coisas que Deus falou com Moisés, para ser feito, fabricado, foi feito tudo conforme Deus tinha ordenado a Moisés a fazer. E colocar as coisas feitas, toda também em ordem, como ele ordenou. E às vezes nós não fazemos isso. Nós fazemos a nossa vontade e às vezes nosso querer. E às vezes não funciona. Mas não funciona mesmo. Para Deus não. E diz o texto, ele entrega os objetos que trouxe. Aí diz o 19, e estava Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã de madrugada cedo, deixou as ovelhas ao guarda, e carregou-se e partiu com Jessé e ordenaram. Chegou a um lugar dos carros, quando já o arraial sai em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estava bem. Sempre, às vezes, nós perguntamos, vai tudo bem? Às vezes a resposta é não, não vai tudo bem, tem acontecido isso e aquilo. Às vezes, é verdade, mas nós olhamos sempre para as consequências, as pelejas, as batalhas, os problemas, as dificuldades, as tribulações. Sempre nós olhamos, querido, e firme, olhando às vezes firme, sem tirar da visão, sem toscanejar, com o pensamento visgado naquilo, dia e noite, como dizer assim, eu não saio da minha memória aquilo, eu estou com aquilo guardado até hoje. Aí pergunta, quantos anos? Já tem anos isso. É brincadeira você guardar uma coisa que é para jogar no lixo e você guarda por muito tempo. Verdade. Ali você está guardando doença e enfermidade no seu corpo, na sua alma. E às vezes por isso nós não somos curados, porque nossa alma está ferida de muitos anos. E guardamos coisas na alma. E precisamos liberar isso. Amém, Senhor. Precisamos liberar urgentemente. Aí Davi entra em ação e pergunta a seus irmãos. Ele entra e vai consultar seus irmãos se estava tudo bem. Se eu estou na guerra contra o meu inimigo e chega alguém e pergunta, está tudo bem? Estou na luta, uma luta travada, passando por muita dificuldade, e às vezes pergunta, está tudo bem? E aí o 23 diz, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. A fé vem pelo ouvir, e ele ouviu as palavras agora do guerreiro. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia diante dele e temia grandemente. Fugia e temia grandemente por causa da estatura do homem e das palavras do homem. Às vezes acontece isso.
comigo e com você, por palavras, questionamento, temer as coisas porque são grandes, e a gente às vezes, por não ter o entendimento da palavra de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, diz: é isso mesmo, temos que ter medo disso. Às vezes vamos até fugir disso aí, mas não é assim. É verdade. Não é assim. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que eu feri, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este? É isso que às vezes nós temos que questionar e falar. Quem é este? Quem é este que está afrontando a mim e a você? Quem é este que fala essas coisas? Quem é este que afronta não a mim, mas o exército do Deus vivo? Quem é este? Quem é este que afronta o Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme a palavra, dizendo: assim farão ao homem que eu ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Para ver a peleja. Não sabendo ele que chegou um homem para decidir a peleja por ele, pelo exército de Israel. E às vezes, querido, nós temos que fazer isso. Nós temos que chegar, tanto às vezes na oração, com a palavra, na presença, para decidir aquilo que está acontecendo ao nosso derredor, ou às vezes a uma longa distância. Nós temos que decidir, nós temos que entrar em batalha espiritual. Mas precisamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Precisamos urgente ouvir a voz de Deus. Então, o irmão de Davi agora tem umas palavras ao contrário ao seu irmão. Às vezes acontece isso comigo e com você. Por que você está aqui? Porque você veio? Porque é dessa forma, é desse jeito? Não faz de outro jeito, não faz de outra forma? Será que você não tem outra opinião, outra posição? Não tem como fazer isso? E às vezes nós estamos já na direção de Deus. Para ouvir aquela voz, isso não é mesmo, você está certo. Vamos fazer assim. Sair da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus enviou um profeta para profetizar. E ordenou ele que não parasse em lugar nenhum, não comesse, nem bebesse, não saudasse a ninguém no caminho. Ele foi, conforme a palavra de Deus, mas quando ele retorna, ele desobedece a Deus. E ouve a voz dizendo de outro profeta. Aí é onde a gente às vezes cai, sem saber. Isso aconteceu com aquele profeta e ele morreu porque não obedeceu a Deus. Então Davi aqui está ouvindo a voz do seu irmão, mas ele não atende a voz do seu irmão de forma nenhuma. Já está no coração de Davi o que ele vai fazer, já está na alma de Davi o que ele vai fazer, porque ele tem a certeza e a convicção que Deus é com ele, porque ele sempre falava com Deus, sempre estava adorando a Deus. Aí o versículo 29 diz: então disse Davi, que fiz eu agora? Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Sempre tem uma razão para isso. Sempre tem uma razão para certas coisas, querido. Sempre tem uma razão para, às vezes, decidir alguma coisa na nossa vida.
O 30 diz: e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então Davi queria uma confirmação daquilo que realmente estavam falando era verdade, era real, que o rei ia isentar de imposto e enriquecer aquele que ferisse o Golias. Amém. Às vezes não era nem por isso, mas é porque estava afrontando o Deus vivo. E às vezes acontece isso comigo e com você, alguém nos afrontando. Por isso, querido, temos que ter razão para todas as coisas. O 31, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha, tem 40 dias, alguém chega, não tem estatura, não tem nenhuma provisão, não tem nenhuma entendimento, às vezes não tem nenhuma formação de exército, de guerra, de espada, não tem nada disso, mas ele chega e diz: olha, não desfaleça o coração de ninguém, não desfaleça. Olha que palavra. Às vezes você chega no lugar, tem muita gente preocupada, muita gente está triste, muita gente preocupada com a situação, muita gente preocupada com o sistema, muita gente preocupada com as finanças, com a saúde, muito preocupada com a família, e alguém diz: olha, não se preocupe com nada. Mas espera aí, tem mais de 20 pessoas, 30 pessoas preocupadas, chegam e dizem: não se preocupe não. Aqui tem mais de 2.000 homens de guerra, mais de 5.000, mais de 10.000 homens de guerra. Alguém chega e diz: não se preocupe, meu rei, não se preocupe, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Aí diz: teu servo irá à peleja contra este filisteu, teu servo. Então se ofereceu aí a batalha para a guerra. E às vezes nós temos que nos oferecer para esta guerra espiritual. Aleluia. Não é uma guerra, física, é uma guerra espiritual. Nós temos que estar dispostos todos os dias, a todo momento, a toda hora, a todo instante, sempre buscando no Senhor esta guerra, esta batalha. Então Davi disse: olha, o teu servo pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Então ele disse: olha, você não pode. Mas por que eu não posso? Mas ele já ouviu Davi dizer: não desfaleça o coração de ninguém. Agora ele vem falar comigo que eu tenho que desfalecer o meu coração porque eu não posso. É a situação nos dias de hoje nosso. Olha, você não pode isso. Você tem dinheiro para comprar isso? Você não tem. Você tem dinheiro para comprar essa casa? Não tem. Esse carro não tem, essa roupa, esse calçado. Quanto custa esse calçado? R$1.200. Não é dar R$1.200 num calçado desse. Você não pode. Esta palavra, querido, é que nos acaba. Às vezes você quer comprar, não, mas eu pago aí 10 vezes. Esqueça 10 vezes. Pense: não, eu posso pagar à vista. Eu posso pagar à vista. Mas é isso que às vezes acontece. Não compre isso que é muito caro. Aí você termina não comprando porque é caro. Mas você gostou. Aí não comprou. Não, porque é muito caro. O meu dinheiro não dá. Aí você está desfalecendo você mesmo. Você está dizendo: meu dinheiro não dá, eu não tenho condições. Você mesmo já está dizendo que não pode. Enquanto Deus está lá dizendo: meu Deus, eu dei poder e autoridade a ele, eu dei poder e autoridade a ela. Ela disse agora que não pode. Eu dei finanças para ela, dei finanças para ele disse que não pode. Porque ele viu alguém dizer que você não pode. Isso é que está o problema na nossa vida aqui na terra. Talvez nós foi ensinado assim, foi orientado assim, ouviu assim, e assim continua. Como dizendo, é sempre assim. Não, vamos mudar isso. Ele diz: não poderás ir
para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria teu servo o leão, como o urso, assim será este circunciso do filisteu com um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivos. Amém, meu Deus. Aleluia. Todos aqueles que têm afrontado o exército de Deus vivo nos dias de hoje, tenha certeza, todo aquele que afronta o exército de Deus vivo nesta terra nos dias de hoje, até que marica se trame para marica. Eita, até com marica sobre o marica, desse marica nem com marica. E com marica fosse com marica se grevarte. Te com marica sobre marica se que marica sobre. E com marica passe que marica sobre. Te com marica se que. E com marica se sobre se. E com marica se com marica se que marica sobre. E se com marica sobre marica sobre marica sobre. Então ele passa a falar e dar testemunho da sua vida com Deus. Aqui Davi está falando, ainda moço, um jovem, mas dando testemunho diante do rei Saul, que ele não temia essas coisas, não tinha medo, porque a Bíblia diz a mim e a você que Deus não colocou em mim nem em você o espírito do medo. Medo chama-se espírito, e esse que atrapalha às vezes a mim e a você, o espírito do medo. E Davi diz: não é bem assim, meu rei. Eu já passei por isso, eu sei o que é guerra, eu sei o que é lutar. Então eu lutei com o urso, com o leão, mas esse aqui vem afrontar o exército de Deus vivo. Quem é esse incircunciso filisteu? Com um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão. O Senhor me livrou da mão do leão. Quantas pessoas Deus já tem dado o livramento nos dias de hoje? Quantas pessoas? E às vezes nem percebeu que foi Deus que deu o livramento. Me livrou da mão do leão, da mão do urso, e ele livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes e pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como pode você ir para a guerra vestindo uma roupa que não é sua? Deus já te vestiu da couraça da justiça. Aleluia. Deus já te ordenou o capacete da salvação. Aleluia. Você tira as vestes de Deus e veste a veste do homem. Como pode lutar? Não tem como vencer as lutas. E diz o texto, querido e amado Deus, para encerrar: e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 cheixos de ribeiro ou 5 pedras, e pôs o alforje de pastor que trazia sobre no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e vinha-se chegando a Davi, e lhe levava o escudo, ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e lhe levava o escudo diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou. Às vezes acontece comigo e com você, alguém desprezar. Acontece muito dos dias de hoje, o desprezo. Deixa ela lá, deixa ele para lá, deixe. Glória a Deus. Esse
é outra palavra que às vezes, fulano me desprezou, porquanto era jovem, e às vezes o desprezo tem um questionamento porque desprezou. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne nas aves do céu e as bestas do campo. Às vezes o filisteu não sabia o que falava, nem o que dizia, porque diante dele estava o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Às vezes diante de nós está o Deus Todo-Poderoso, querido. Ele vai abrindo portas para mim e para você. Vai abrindo portas e vai tirando todas as escamas dos nossos olhos. Vai libertando tudo aquilo que está aprisionado, tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que foi, às vezes, falado, pronunciado, tudo aquilo que foi colocado nas encruzilhadas, tudo aquilo que foi posto, dos deuses estranhos, oferecido, até mesmo sangue inocente, para mim e para você. Glória a Deus. Eu nunca esqueço, ainda eu jovem, na idade na faixa de uns 8 anos, eu morava em uma casa onde tinha uma sala, tinha 6 janelões, era uma casa grande. Meu pai já tinha falecido. Um belo dia a gente acorda e vê os vizinhos comentando e falando: olha para a janela desta casa como está, cheia de coisas oferecidas a deuses estranhos, aos espíritos malignos. Tudo estava na janela ali colocado, nas 6 janelas. 6 janelas, nunca esqueço. Toda a comida oferecida, tudo aquilo que foi oferecido aos espíritos malignos. Mas Deus sempre está conosco. Amém, Senhor. Então, desprezou porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto, e disse, pois o filisteu: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne nas aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com a espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sempre nós temos esta palavra na nossa mente, no nosso coração. Iremos em nome do Senhor dos Exércitos. Iremos em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A quem tens afrontado, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Hoje mesmo, hoje, sempre diga, quando fazer algo para Deus, diga: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. O Senhor é o Senhor que vai entregar nas minhas mãos todas as minhas bênçãos, todas as minhas vitórias, todos os meus sonhos. Aleluia, na minha mão. Ver-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial. Os filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E amém. Toda a terra saberá que há Deus glória em Feira de Santana. Saberá que Deus há Deus na Bahia, há Deus no Brasil. Amém. Amém, Jesus. Que Deus está no Brasil. Glória a Deus. Mesmo que alguém não receba, mesmo que alguém não queira, mesmo que alguém não queira ouvir, Deus está no Brasil. Amém, Jesus. Queira ou não, Deus está no Brasil. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará aleluia. Na nossa glória a Deus. Glória a Deus. E isso aconteceu, queridos e amados de Deus, como Davi profetizou, como ele falou, aconteceu. Glória a Deus. Ele enfrentou, não teve medo de enfrentar o Golias. Aleluia. E você está com medo? Está com medo da situação? Está com medo dos problemas? Está com medo até mesmo da vida? Está com medo? Não tenha medo. Não tenha medo. O medo é que afasta.
Glória a Deus. É o medo que afasta. Não tenha medo, pois o medo, querido, nos corrompe, nos destrói, nos aniquila. Davi não teve medo, ele foi e matou o filisteu, o guerreiro, o homem que afrontava o exército de Deus vivo. Assim também nos dias de hoje, não tenha medo. Glória a Deus. Não tenha medo. A Bíblia diz: não temas, não temas. Oh, aleluia a Deus. Mas é para a gente não temer as coisas deste mundo. Não importa se a praga, se a peste, se a terremoto, se a chuva, se é um vendaval, não importa, não tenha medo das coisas, principalmente se vem de Deus. Não tenha medo, não tenha. E às vezes as pessoas têm medo, medo do relâmpago, medo do trovão, medo da zoada que ele faz, medo quando ele... Aleluia. Glória a Deus. Até mesmo quando ele fala, as pessoas têm medo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus foi com Davi e Davi cortou a cabeça do filisteu. Então nós temos que cortar todo o mal pela raiz, pela cabeça, querido. Não deixe para amanhã, é hoje. Davi diz que é hoje, é hoje, é hoje. É hoje. Glória a Deus. Você está esperando, às vezes as pessoas ficam orando o tempo todo, e às vezes não tem ação. Às vezes Glória a Deus. Mais ação e mais oração. Foi o que Davi fez. Amém. Teve ação para Glória a agir. E ele decidiu a batalha, decidiu a guerra. Ele sozinho decidiu. Pela nação. Eu e você podemos decidir esta nação. Por mim, por você. Você pode fazer isso por esta nação. Pelas almas desta nação, você pode fazer isso. Uma pessoa resolveu problemas de todos. Jesus resolveu o problema da humanidade, da nação inteira, do mundo inteiro. Ele resolveu. Então você pode também resolver. Amém, Jesus. Glória a Deus. Talvez de você mesmo, da sua família, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do Brasil, das nações. Pode. Por isso que a Bíblia diz: porque para Deus nada é impossível. Estamos encerrando. Que Deus abençoe, Deus continue você ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe, nos dê uma semana de bênção, de vitória, uma semana tranquila, uma semana de paz, uma semana cheia de esperança, de amor. Por isso nós devemos transbordar. Amém, O Jesus. vaso quando ele transborda, querido, Glória a está Deus. cheio. E devemos estar cheios do poder de Deus. Amém, Jesus. Temos que crer nisso, crer na palavra de Deus. Aí você pode até dizer: mas o sistema está difícil, o mundo está difícil, as coisas estão difíceis. Nunca diga isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Isso você tem que dizer todos os dias. Eu posso isso, eu posso. Eu posso dar mais um passo. Aleluia, Jesus. Eu posso orar, eu posso falar, eu posso ver, eu posso ouvir. Glória a E às Deus. vezes não ouvimos isso. Deus quer ouvir isso. Amém. Deus quer que você creia nele. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos levantar. Levante nesta noite, levante nesta semana, levante, que Deus é fiel e justo para te abençoar. Ele já te abençoou desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já te abençoou com ricas bênçãos nas regiões celestiais. Soberano Deus e eterno Pai, bendito seja o nosso Deus que fez os céus e a terra. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor é para ti, Senhor. Por isso nesta noite estamos aqui, Senhor, prestando este culto racional a ti, Pai, para te pedir, Senhor, misericórdia, perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores aqui na terra, Pai, mas pela tua palavra, Senhor, estamos aqui revestidos, Senhor, da tua palavra, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Assim, meu Pai, como aquele sangue daqueles cordeiros era ungido nas ombrais das portas, Pai, porque eu creio que a maldição entra pela porta, Senhor, que o pecado entra pela porta, Senhor, a vida difícil entra pela porta, meu Senhor Jesus, mas o sangue do Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo, meu Pai. Quando o anjo mau vier, ele vai ser desviado Em das nome de portas Jesus. do sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de de Jesus Cristo, amado e poderoso, visita-se nos lábios dos filhos nesta noite, Pai. Aqueles Amém, que Deus. buscam Amém, espírito Jesus. de verdade, Pai. Sim, Deus. Porque a tua palavra diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Aleluia, que adorarão glória a em Deus. espírito e em verdade. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Sim, Deus. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pelas crianças que estão aqui nesta noite, Pai. Obrigado pelas pastores que estão aqui nesta noite. Obrigado por aqueles que estão ouvindo, Senhor, nesta noite, estão online conosco, Amém, ouvindo Deus. a tua palavra. Amém, Jesus. Deus abençoe. E pelas pessoas que vão assistir depois. E enfermidade, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, que todo mal seja neutralizado. Em nome de expulso, Jesus. Sem retorno desses lares, desses corpos, meu Pai. Que é santo, Senhor Jesus, que é templo do Espírito Santo, que é a Amém. imagem e semelhança do Deus vivo. Amém, Pai. Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Obrigado, Deus. Senhor Jesus. Assim como o Senhor livrou, Pai, aquele incircunciso, aquele, Senhor, gigante, aquele filisteu, daquela nação, Pai, nesta noite, todo o principado, toda a potestade do inferno que está sobre esta nação, espírito de engano, espírito de perturbação, espírito de doença, espírito de loucura, Seja repreendido em nome de espírito Jesus. maldizente, Seja repreendido em nome de murmuração, Jesus. espírito de Seja falência, neutralizado em Deus, nome de Jesus. Cristo, e seja expulso, Em seja nome de expulso, Jesus. Pai, dessa Espírito nação, da fofoca, para a glória sai em do nome de Jesus. Cristo. Espírito da morte, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós neutralizamos o poder do nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos essa terra chamada Bahia. Aleluia. Bahia. Deus, em nome Glória de a Jesus Deus. Cristo, amado e poderoso. Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus Cristo. Coloca os teus pés, meu Senhor, nos quatro cantos desta terra chamada Em Bahia. nome de E Jesus. sopra o vento, meu Pai, do Espírito Santo Em nome sobre de a Jesus. terra chamada Bahia, Pai. Em nome de E sopra, Jesus. Senhor, nas narinas de homens e Em mulheres, nome de nas Jesus. almas, para que sejam salvas e libertas, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. No poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. No poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. No poder do nome de Jesus Amém, Cristo. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Levanta as suas mãos. Aleluia, Jesus. E a graça do nosso Deus, Assim seja. Pai nosso, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. a comunhão do Espírito Santo, Assim seja com seja. todos vós, a igreja diz. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.